Bom dia. Se arrumaram para aparecer aí hoje ou não? Estão de pijama? Bom dia! A Valéria tá com esse migué aí, né? Que não tá funcionando a câmera, não sei não. Hoje deu! Hoje deu certo. Eu tô entrando pelo celular. Que bom. Vamos esperar o pessoal. Computador não tem mesmo. Não sei Não o deu. que eu posso. Eu vou ver ainda. Às vezes pode ser alguma coisa na placa de vídeo. Numa outra faculdade que eu dou aula, a gente dá aula pelo YouTube. Eu não consigo fazer algumas coisas no meu computador que outros professores conseguem, sabe? Ah, tá. Não sei. Vamos lá, gente. Vamos aparecer. Cadê? Isabela, Bárbara, Lorena, Malu, Yasmin, Rafaela, Isabela, Lucas, Giovana, Mariana. Vamos colocar a carinha aí para matar a saudade. Ninguém quer colocar vídeo. Não querem. Vamos aparecer aí, gente. Vamos tirar o pijama. Tem que experimentar a calça jeans às vezes para ver se está servindo. Gente, já deixei em aberto aí o exercício de tempo de reverberação que eu deixei para vocês lá no estúdio, o que começa lá em uma sala de concertos com as seguintes características. Abram também o arquivo do Excel que eu fiz para vocês e a tabela de coeficiente de absorção dos materiais, tá? Então fiquem com esses 3 arquivos aí abertos. Espera só mais um pouquinho, pessoal. Opa. E entrando.
Tem o celular de alguém vibrando aí, bem no microfone, gente. Ai, meu Deus, eu acho que... Gente, então vou começar. Né? Já estamos com 28 participantes. Opa, tem mais alguém tentando entrar lá. Então, para quem entrou depois, abram aí os 3 arquivos, o exercício, a tabela do Excel e a tabela de coeficiente de absorção dos materiais, tá? Eu vou colocar minha tela aqui para vocês, então. Vamos lá. Gente, então aqui nós temos um exercício também de tempo de reverberação, como que vocês fizeram na aula passada, mas esse é um pouquinho mais complexo, tá? Então, a gente tem lá uma sala de concertos, tem as características dela, e vocês vão calcular o tempo de reverberação real. Deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Então, vocês têm lá que calcular o tempo de reverberação real. Nesse caso, nós vamos calcular o tempo para 3 frequências diferentes. Na aula passada, a gente calculou para uma frequência só, que foi a frequência de 500 Hz. Então, no vídeo que vocês assistiram, eu falei para vocês que a gente sempre deve estimar o tempo para pelo menos 3 frequências. Por quê? Quando a gente tem um som, né, de baixa frequência reverberando na sala, ele vai reverberar lá por tantos segundos. O som de média frequência vai reverberar por tantos segundos e o som de alta frequência por tantos segundos. E eu preciso que os 3 estejam dentro do tempo ótimo. Por quê? Se o meu som agudo ele reverberar bem mais que o meu som grave, eu vou ter um defeito nessa sala, tá? Então, no caso aqui, a gente vai fazer isso. A gente vai ver qual é o tempo real para essas 3 frequências, vai ver qual deveria ser o tempo ótimo, e aí a gente vai pensar como que a gente adequa essa situação. Então, primeiro lá, né, lembrando que a nossa função é sala de concertos, tá? Então, é a função que vocês vão utilizar lá no gráfico. Outra coisa nova nesse exercício é que tem as pessoas, né, que não tinha no exercício anterior. Então, a gente tem 150 pessoas também dentro desse espaço e elas vão influenciar no tempo de reverberação. Aí a gente tem lá uma altura, né, um pé direito de 6 metros, uma largura de 8 e a profundidade de 20. E a gente tem 2 portas que estão na parede do fundo, que tem 2 metros por 2,10. Aqui, nessa tabelinha, vocês têm o coeficiente de absorção de todos os materiais. Então, da porta, do piso, do teto, da parede e dos adultos sentados em poltronas estofadas. Então, a gente vai, primeiro, fazer a continha do tempo de reverberação. Tá? Então, vou mudar aqui a minha tela. Vamos lá para a tabela que eu montei para vocês no Excel. A tabela de vocês aí, ela está zerada, tá? Mas se vocês forem completando ela, ela vai fazer a conta sozinha para vocês. Então, já configurei ela para isso, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Dividir aqui as superfícies que vocês têm no ambiente, calcular a área dessas superfícies, colocar aqui os coeficientes de absorção e o volume do ambiente, tá? Vocês completando essas informações, a tabela vai calcular o tempo de reverberação para vocês, beleza? Então, pelo menos essa parte agora, né? Aí ficou mais fácil. Então, as pessoas, ó, é sempre em unidades, tá? Então, 150 pessoas, a gente vai pôr ali na área. Aí eu calculei lá, a área da porta, 8,4, do piso, 160, do teto, 160. Aí, aqui, as paredes, eu dividi em 3 paredes diferentes, digamos, né?
as paredes laterais, a parede do fundo e a parede da frente. Por que eu fiz isso? Porque quando eu for fazer a adequação dos materiais, eu posso querer mudar o material de uma dessas paredes. Então, eu resolvi que eu vou mudar o material lá da parede do fundo. Ou eu resolvi que eu vou mudar os materiais das paredes laterais. Então, por isso que eu dividi ali as paredes, tá? Mas não tem problema se vocês quiserem fazer tudo junto. Então, as paredes laterais deu 240 metros quadrados. A parede do fundo, ela é onde a gente tem que diminuir a área das duas portas. Então, deu 39,6 e a da frente deu 48. O volume desse ambiente é de 960 metros cúbicos. E aí, a minha continha, ó, o tempo de reverberação, deu esses valores aqui. Então, nesse ambiente, nessa sala de concerto, quando um som de 125 Hz reverberar, ele vai reverberar por 2,87 segundos. Quando um som de média frequência, que é o de 500 Hz reverberar, vai reverberar por 2,01 segundos. Opa. Tá deixando eu aceitar aqui, Isabel. Aí foi. E quando um som de 2.000 Hz reverberar nessa sala, vai reverberar por 1,77 segundos, tá? Então, isso na situação que a sala tá. Qual seria o ideal para essa sala? Vamos ver lá no gráfico. A nossa sala tem 960 metros cúbicos, então tá pertinho aqui, ó, de 1.000, né? E é uma sala de concertos, ó, aqui a função dela. Então, eu vou aqui, ó, no 1.000, vou até lá na sala de concertos, ficou, ó, mais ou menos por aqui o meu tempo de reverberação. Então, aqui, claro, não vai ser preciso. Ele está um pouquinho para baixo da metade, então eu considerei que o tempo de reverberação é 1,2. O nosso gráfico aqui, ele é para 500 Hz. Então, anotei aqui, ó, para 500, o tempo deveria ser 1,2. Como eu expliquei lá no vídeo, para 2.000 Hz, o tempo também vai ser o mesmo, 1,2. E para a frequência de 125 Hz, o que a gente vai fazer? Vai pegar 1,2 e multiplicar por 1,45. Então, o tempo de reverberação ótimo para essa frequência tem que ser 1,74, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Esse 2,87 tem que vir próximo a 1,74, o 2,01 tem que vir próximo a 1,2 e o 1,77 tem que vir próximo a 1,2 também, tá ok? Então, como que a gente faz essa adequação do tempo? No outro exercício, eu só pedi para vocês fazerem a conta, né? Se eu fosse adequar o teto, né, qual seria o coeficiente de absorção ideal, tá? Agora, vocês vão escolher um material de verdade daquela tabela que eu escolhi, que eu postei para vocês. Então, vou mostrar a tabela ali. Vamos lá. Para a tabela. Cadê aqui? Aqui. Então, vocês têm essa tabelinha aí, que eu peguei de um livro para vocês. Então, vocês têm vários materiais. Tem uns aí que eles estão só a marca, né, do material. Mas vocês podem, por exemplo, chapas perfuradas. As chapas perfuradas, vocês podem colocar no teto, podem colocar na parede, tá? As chapas sem perfurar também. Então, tem vários tipos de chapas. Vocês podem colocar cortiça, vocês podem colocar cortina, tem os feltros, fibras. Aqui tem vários tipos de forro, que daí vocês podem colocar no teto. Tem painéis, tá? Então, vocês podem escolher aí, tem outros tipos de piso, tá? Então, vocês podem mudar de acordo com esses materiais que vocês têm aí na tabela. Mas o que acontece? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar um material, vou pegar um forro aqui e vou fazer a mudança lá na tabela, tá? Então, eu vou pegar esse forro aqui, número 133. Então, esse forro glacial aqui, perfurado, ele tem
0,2 para 128 Hz, 0,45 para 512 e 0,25 para 2000. Então, eu vou jogar essas informações lá na tabela do Excel, beleza? Então, eu escolhi esse material para ver se dá certo quando eu trocar para ele para ir para o tempo correto, tá? Então, 133. Então, 20, 45 e 25. Só para eu decorar aqui. Vamos lá para a tabela do Excel. Opa, esqueci já. 20, 45 e 25. 20, 45 e 25. Então, vou mudar o material do forro, ó. Então, foi para 20, 45 e 25. Então, ó, vejam que eu fui bem próximo lá ao tempo que eu precisava, ó. Aqui eu fui para 1,87, aqui eu fui para 1,07 e aqui eu fui para 1,29. Tá? Só que o que eu quero? Que vocês cheguem a tempos um pouquinho mais precisos. Então, aqui eu quero que vocês cheguem de 1,64 até 1,84. Aqui vocês vão chegar de 1,1 até 1,3 e aqui de 1,1 até 1,3 também, tá? Então, eu dei um erro ali de 0,1 para vocês. Então, não podem usar o material 133 que eu já usei, tá? Então, vocês vão buscar um material nessa tabela que dê certo o tempo ótimo aqui, tá? E aí vocês vão postar para mim lá no fórum a resposta de vocês, de qual material que vocês escolheram. E vocês podem escolher qualquer superfície para mudar. Eu mudei o teto, mas vocês poderiam mudar a parede dos fundos, a parede lateral, ou mudar mais de uma superfície. Então eu vou mudar o teto e a parede do fundo. Então vocês vão escolher aí materiais para vocês chegarem aos tempos bem próximos do tempo considerado ótimo, tá? E aí, o primeiro que me responder corretamente lá no fórum, quando a gente voltar às aulas, eu vou levar um presentinho para essa pessoa, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiverem, já perguntem aí. Deixa eu parar aqui a minha... Tem alguma dúvida? Bom, gente, então façam o exercício aí. Eu vou responder lá quem tá certo ou não, umas 11h30 só, tá? Então, vou aguardar a resposta de todo mundo. Aí, o primeiro que responder correto, tá? Vou dar lá a vitória. Daí, quando a gente voltar, eu dou uma lembrancinha, tá bom? Um chocolatinho, alguma coisa assim. Beleza? Então, eu aguardo vocês lá respondendo lá no fórum. Deixa eu só anotar aqui quem está participando. Antes de vocês saírem. Então, gente, eu vou fechar a nossa reunião para vocês fazerem o exercício e eu aguardo vocês lá no fórum, tá? Qualquer dúvida podem mandar lá para mim. Não tem nada, eu nem olhei o chat aqui, acho que não tem nada, né? Então, até mais.